Agora a gente muda de assunto mais uma vez e conversa com o Dr. Leandro Teles, que está com a gente hoje. Tudo bem, querido? Tudo bom, Regiane? Bem-vindo! Como é que você tá? Não quis dançar, né? Essa parte você passa, né? Eu pulo. Deixa pra lá. Mas Tá eu gosto certo. de ver, gosto de assistir vocês dançando. É divertido, né? Muito divertido, Ah, boa não ideia. tem como não rir. Muito bom. Muito boa ideia. Agora vamos falar de uma coisa hoje, um assunto que não é muito divertido não, né? Aliás, pode ser bem trágico na vida de muitas pessoas. Pode ser desde uma situação leve até uma situação grave. Estamos falando de desmaios. Verdade, algo muito comum na população que dá muita dúvida. Porque pode ser de um mal-estar transitório, sem muita gravidade, Tá. até doenças que colocam a vida da pessoa em risco. Então acho que é uma pauta que a gente estava devendo aí para os nossos telespectadores, muito verdade. bacana. Porque tem gente que nunca viveu isso, nunca sentiu isso, não faz a menor ideia do que é, até tem vontade, né, de vez em quando desmaiar pra saber como é que é. É o sonho de alguns. É o sonho de alguns. Mas mais gente da internet falou a mesma coisa que o Fefito, que gostaria de se sentir perdendo a consciência, ou desmaiando quando pequeno. Aham. Então esse é um pensamento comum e isso pode levar até alguns problemas, né? Só que o desmaio pode ter consequências sérias, né? Principalmente se a pessoa cair em cima de algum lugar onde ela pode se machucar, né? O desmaio ele pode ter vários problemas. Primeiro é que a queda pode causar traumatismos e também a obstrução do sangue pode levar a falhas no cérebro, pode levar a indução de arritmias cardíacas. Tá. Então, para pessoas predispostas a doenças mais graves, desmaiar não é um bom negócio. Tá bom. Vamos então para os mitos e verdades e a gente vai sabendo então quais são as causas principais do Perfeito. desmaio através aqui dos nossos mitos e verdades. Vamos ver? O desmaio não é uma doença, mas sim um sintoma. Isso é verdade e é perfeito. O desmaio não é uma doença em si, é um sintoma como se fosse febre, dor de cabeça, ou seja, tem que ver a causa. A pessoa pode desmaiar porque, por exemplo, faltou irrigação ao cérebro. Tá. E isso é a causa mais comum. Ou porque a pressão caiu, ou porque o coração, que é a bomba, falhou, ou porque houve uma obstrução do sangue. A gente chama esse desmaio de síncope. Tá. Faltou sangue na cabeça, o cérebro desliga e a pessoa cai ao solo desmaiada. Mas tem outras causas. Por exemplo, a epilepsia, que é uma doença neurológica, onde você tem disfunções elétricas que podem levar a pessoa ao desmaio. Tá. Problemas metabólicos, como hipoglicemia, glicemia cai, o cérebro não funciona, o paciente desmaia. Doenças Diabético psiquiátricas. pode desmaiar também, com Diabético facilidade? pode desmaiar, porque o diabético que usa insulina faz cair a glicemia se ele não se alimentar adequadamente, Tá. ou se usar uma dose excessiva de insulina, hipoglicemia, desmaio. Então o desmaio, ele é a paralisação da função cerebral, aguda. A pessoa perde a consciência e cai ao solo. Tá. Ele é um sintoma. As causas podem ir desde uma queda de pressão até uma doença cardíaca, neurológica ou psiquiátrica. Mas a síncope, como você disse, normalmente é uma situação rápida, que se resolve logo. Exatamente. A síncope é um desmaio por baixo fluxo. Imagina, você interromper o fluxo do cérebro. Então, geralmente, é o desmaio mais rápido. Ele dura uns 10, 15 segundos. Até porque se passar disso, a pessoa tem um desmaio mais prolongado. Já evolui com parada respiratória, é um caso mais grave. Então, a síncope, quando é por baixa pressão, geralmente a pessoa desfalece, quando cai já acorda. Tá. Quando ela é por origem cardíaca, depende da duração do evento cardíaco. Tá. Se for muito prolongado, o paciente pode ter sequelas mais graves. Tá certo. Mas a síncope ela tende a ser mais rápida que a epilepsia. Vamos dar uma olhada então no próximo? Bora. Desmaios eventuais são comuns em idosos e geralmente não oferecem maiores riscos. Isso é um grande absurdo. O desmaio pode acontecer em qualquer idade. Então ele pode acontecer jovem e idoso, mas quando ocorre no idoso, ele traz muito risco, ele é muito grave. Tá. Primeiro porque o idoso, quando cai ao solo, ele tem um risco maior de quebrar uma perna, de machucar a cabeça, de quebrar uma vértebra. Então o idoso ele tem um risco maior na queda. Outra coisa, as doenças graves incidem mais, acontecem mais nos idosos. Então idosos têm mais queda de problemas cardíacos. Idoso desmaia muito por remédio. Ele usa vários remédios e aí ele tem uma hipotensão. Então, é muito comum em idoso, mas é algo extremamente grave. Então Isso é um- metade é verdade e metade é mito, é isso? Porque A parte de cima é verdade é. que é um evento comum. É um evento comum, A parte de tá. baixo é um absurdo. No idoso, o desmaio, Regiane, é uma emergência médica. É grave, né? Tem que buscar atendimento médico imediato. Porque Tem que o ver idoso... qual é a causa, né? Exatamente. Agora, no jovem, geralmente as causas são mais benignas. A gente tem muito jovem que desmaia, principalmente mulher magra. Tá. 1/3 das mulheres magras tem desmaio durante a vida. E no jovem as causas são mais benignas, como dias muito quentes, muito tempo sem comer, estresse emocional, muito tempo de pé. Tudo isso pode levar a desmaios mais leves nos jovens. Tá. A pessoa que normalmente já tem pressão baixa tem mais tendência a desmaiar? Tem. Quem tem a pressão mais baixa, às vezes gestante, já tem a pressão bem baixinha, mulheres, às vezes já tem uma pressão 10/6, 10/7. Se tiver um dia muito calor, se estiver mal hidratado, muito tempo sem comer, muito tempo de pé,
Até tem uma síndrome que é a síndrome da guarda inglesa, da troca da guarda, onde eles ficam muito tempo de pé e de repente um deles, pumba, desmaia no chão. Então, nos momentos de maior estresse, ou quando você leva um susto, ou quando está no banheiro, por exemplo, evacuando, pode desmaiar. É quando mesmo? Pode. Evacuando? Existe síncope relacionado ao ato de evacuar. Mas pela força que a pessoa faz? Pela força que faz preso? e pela tendência de baixar a pressão nesta hora. Olha. A gente chama de síncope situacional, relacionado a uma situação específica. Então aquelas situações de novela que a gente comentou até no começo do programa, que o Fifito brincou, que em novela as pessoas, tomam um susto e desmaiam, isso é possível acontecer? Isso é possível. Seja totalmente psiquiátrico, a pessoa leva um susto e desmaia de forma só psiquiátrica, seja o susto levando à queda da pressão. O susto é um gatilho para a pressão cair. A gente chama de reflexo vasovagal, que é um nervo chamado nervo vago, que mexe com o tamanho dos vasos. De repente o coração bate mais devagar, o vaso dilata e o susto, a tensão emocional pode levar a pessoa a ter um desmaio sim. Tá bom. Vamos ver o próximo então? No momento do desmaio, o ideal é tentar manter a pessoa em pé e, se possível, passar um pouco de álcool na testa. Isso é um absurdo, isso é mito, né? Então, na verdade, quando a pessoa começa a desmaiar, o ideal é que você tente acudir ela antes de cair, para não se machucar. Claro. Mas você pode gentilmente deitá-la ao solo. Esse é o ideal. Até porque a queda é um mecanismo de proteção. Se caiu a pressão da pessoa, é melhor que você deite a pessoa e o sangue retorne à cabeça. Manter a pessoa de pé vai dificultar mais ainda o sangue de chegar na cabeça que está em cima. Tem até uma síndrome descrita, lembrando da Inglaterra de novo, que é a síndrome da cabine inglesa. A pessoa tem a cabine inglesa de telefone, de antigamente, ela é fechada. Aí a pessoa está no telefone, passa mal, desmaia, mas fica presa. Porque ela não tem como cair ao solo. Isso torna o desmaio mais grave. O ideal é deitar a pessoa. Então não tente manter a pessoa de pé. Outra coisa, passar álcool na amoníaco. Testa, que isso é uma lenda popular muito comum. Passar sal. Não tem sentido nenhum fazer isso. Então não passe nada na pessoa. A ideia é ajudar a pessoa. É aquela crendice que as pessoas acham que estão fazendo alguma coisa enquanto a pessoa está desmaiada. Essa hora é melhor você proteger a pessoa, deitá-la gentilmente e, lógico, pode afrouxar um pouquinho a roupa. Se for um quadro de convulsão, virar um pouquinho de lado para a baba poder escorrer. Mas essa hora a pessoa tem vontade de querer ajudar mais. Eu ia perguntar justamente o que fazer no momento de convulsão, que eu já passei por uma situação em que eu vi uma pessoa, eu estava dentro do meu carro, no posto de gasolina, a pessoa passou e teve uma crise. Não sei se era uma crise epilética, se era, convulsões, etc. Mas muita gente já cercou aquela pessoa. E eu percebi a falta de habilidade das pessoas em ajudar, né? E normalmente a gente não sabe o que fazer numa situação dessa. O que fazer no caso da epilepsia, se a pessoa caiu, está aparecendo clonias, boca arroxeada, olho revirado. Então, esta hora, primeira coisa, a crise epilética ela é autolimitada. Ela começa e acaba sozinho. Então, ela dura mais ou menos uns 2, 3, 4 minutos no máximo. Essa hora você deita a pessoa gentilmente, pode virar a pessoa de lado com muita delicadeza. Se tiver dúvida se bateu a cabeça ou não, é melhor nem mexer no pescoço. Aquela história da língua, de colocar o dedo para segurar, isso não... Isso é extremamente importante, o que não fazer. Então, jamais introduzir nada na boca do paciente, não tente puxar a língua. Essa história da pessoa engolir a língua, isso é um completo absurdo. Então, vira de lado para a para poder circular um pouquinho, observa calmamente a pessoa, cronometra, porque quando chegar o atendimento médico, é importante saber quanto tempo durou aquela situação, afasta os curiosos, pede para alguém imediatamente telefonar para o resgate, que ele já começa por telefone a dar orientações do atendimento e já manda o atendimento médico. Então, na epilepsia, nos outros desmaios também, é importante que você saiba o que não fazer. Então, não introduza nada que vá atrapalhar mais ainda a respiração. A pessoa vai poder morder o objeto, quebrar dente. Você pode também morder o seu dedo, sua mão, se machucar. Então, essa hora é esperar gentilmente acabar. Tá bom. Vamos pro próximo, então? A brincadeira... gente, isso é um assunto... falar dessa brincadeira já? Tenha dó, né? A brincadeira ou desafio do desmaio, que alguns jovens têm feito, filmado, postado no YouTube, etc., não traz risco nenhum à saúde. Posso responder? Pode. Mito. Isso é um absurdo, né? Essa brincadeira é uma das brincadeiras mais idiotas que eu já vi. Eu nunca vi uma coisa mais besta que isso. Isso começou há muito tempo, funciona como rito de entrada, como punição ou como divertimento. Geralmente o que a pessoa faz? Pede para a pessoa agachar várias vezes ou respirar rápido, e aí vem alguém e aperta as carótidas até a pessoa ficar tonta e desmaiar. Ou comprime o tórax, para a pessoa não conseguir respirar, até a pessoa se sentir mal e desmaiar. Para a grande maioria das pessoas, o que acontece? É um desmaio breve e depois a pessoa se recupera. Mas é muito perigoso, porque você interromper o fluxo cerebral de alguém, se a pessoa tiver uma tendência à arritmia, à parada cardíaca, isso pode induzir uma arritmia naquele momento. Porque nas carótidas você tem receptores que comandam o coração. Se você desmaiar e a pessoa se afastar,
A queda pode levar a um traumatismo craniano, a um machucado. Tem pessoas que fazem isso sozinhas, induzem o autodesmaio. Então essa é uma brincadeira com sérios riscos e já com descrições de óbitos e de complicações Muito. Nos graves. Estados Unidos, mais 70 pessoas morreram só no passado. É importante isso. conversar com os filhos, com os adolescentes, porque isso é uma prática comum. Ainda mais quando eles fazem com objetos, né? Colocam cordas no pescoço, muitas Pode vezes, colocar desmaia, corda, depois amarrar não faixa de consegue kimono. sair. Isso é um completo absurdo. E sabe que em adultos também existe uma versão relacionada ao ato sexual, onde a pessoa aperta o pescoço. Sim. O risco é o mesmo. É o mesmo, então né? é uma ideia absurda que coloca em risco a saúde. Tá certo. Então, gente, pelo amor de Deus, conversem muito com os jovens, com os adolescentes, porque infelizmente as notícias ruins, o que é ruim se dissemina muito rapidamente. Então é importante que o jovem, que já tem uma inconsequência natural rondando a cabeça Uma nessa sensação fase da de vida, que é indestrutível, que o sim, risco que não nada de acontece mal vai com acontecer. ele. É bom importante saber dos conversar em casa, riscos, né? sem dúvida. Tá certo. Próximo, mito ou verdade? Para diferenciar epilepsia de desmaio por queda de pressão, é fundamental realizar exames. Eu considero isso um mito. Na verdade, o mais importante para diferenciar a crise epilética de uma síncope por baixa pressão é a história clínica. Principalmente o médico especialista poder conversar com pessoas que presenciaram o desmaio. Tá. Quando cai a pressão, a pele fica pálida, fria, a pessoa cai bem mole, o desmaio é bem rápido. Quando a pessoa acorda, ela está bem, está orientada, consciente. Na epilepsia é diferente. A pessoa às vezes sente um mal-estar antes, quando cai fica dura ou se debate, a boca fica arroxeada, a duração do evento é maior. Depois a pessoa demora muito mais para se recuperar, vai ficar meio confusa. Então a história clínica é mais importante que os exames. Mas na dúvida, o médico pedirá exames. Aí ele pode pedir exames tanto cardíacos como exames neurológicos, porque às vezes a história não vem muito clara, ou não tinha uma testemunha ocular. Então, na dúvida, o médico vai pedir exames. Mas não é o fundamental. Mas normalmente é diagnóstico clínico. É uma boa história clínica para poder guiar. Quando o desmaio é bem claro por baixa pressão e de baixa complexidade, o médico não precisa fazer muitos exames. Ele pode, com o exame físico, seguir adiante. Tá bom. Na sequência temos perguntas para você do pessoal Bacana, de casa, legal. tá bom? Vou dar um recadinho e já volto, doutor. A gente vai continuar conversando sobre desmaios e convulsões, etc. Vamos para as perguntas, doutor Leandro? Vamos lá. Vamos voltar para o assunto desmaio primeiro, né? Jonatas Lima quer saber o seguinte: quais os tipos de desmaios que são mais preocupantes? Ótima pergunta. Então, a gente já falou, desmaio em idosos e desmaio em pessoas que têm história familiar de morte súbita ou de arritmia cardíaca. Se a pessoa tem um primo, um irmão, um tio que já teve um problema cardíaco. Desmaios acompanhados de convulsão, de contrações musculares são mais preocupantes. Desmaio muito prolongado, acima de 10, 20 segundos. Desmaio sem causa aparente. Não era uma situação tão estressante, a pessoa desmaiou. Então esses são mais preocupantes. Agora, qualquer um que desmaia não vai fazer o autodiagnóstico, procura o médico e é ele que decide a preocupação ou não. Então qualquer desmaio merece uma avaliação médica. Qualquer desmaio é importante que a pessoa procure uma orientação para ver o que aconteceu. Sem dúvida. Agora, se a pessoa já tem histórico cardíaco, se antes do desmaio sentiu taquicardia, dor no peito, lógico que isso a priori já é mais grave. Tá bom. Próxima pergunta, obrigada, Jonatas. Aline de Freitas. Tem dias que são muito corridos e fico um bom tempo sem comer. Me sinto mal, minha visão escurece e sinto que vou desmaiar. Isso pode desenvolver alguma doença? Como é comum isso que a Aline falou, né? A gente chama isso de pré-síncope. Ela não desmaia, mas ela sente como se fosse desmaiar. Começa a ouvir as pessoas à distância, escurecimento visual. E ficar muito tempo sem comer em quem tem a pressão mais baixa pode favorecer isso. O pessoal fala, tenho hipoglicemia. Não é bem uma hipoglicemia. Se ela dosar, não vai estar baixa a glicose. Porque isso é muito raro em quem não usa insulina. Mas a falta de alimento é um gatilho para a pressão cair ainda mais. Como se o corpo estivesse sinalizando uma espécie de uma hipoglicemia relativa, uma necessidade dela comer rapidamente. Então, ela pergunta, isso faz mal à saúde? Lógico que faz. É ideal que ela coma de forma regular e não leve o corpo dela a esse estresse. Hoje, a vida moderna nos coloca nessa situação, às vezes. Um problema emenda no outro, que emenda no outro, e a gente come mal, come errado. Então, é importante que ela se oriente para se manter bem hidratada e bem alimentada para não passar esses apuros, não. Sentiu esses sintomas que ela descreveu aqui, é melhor ela sair para comer alguma coisa, então? Sem dúvida. Acho que mesmo antes disso. Acho que ela tem que se programar, já que ela tem uma tendência a comer de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, andar com um lanchinho, uma barra de cereal, uma fruta, e de repente já evitar esse tipo de gatilho. Mas, uma vez que ela não conseguiu evitar, começou o sintoma a buscar alimentação. Tá certo. Próxima pergunta. Maria de Lourdes Siqueira.
Minha filha tem 15 anos e teve um desmaio quando precisou colher sangue. Pode ser algo grave? Isso é muito, muito comum, Muito né? comum. Quando você colhe sangue, tem várias coisas. Primeiro, às vezes está de jejum prolongado, aí você está morrendo de medo, e aquele medo antecipatório. Tem aquela Criança, tensão, né? jovem, adolescente já pensa dias antes, né? É. Então aquilo vai acumulando, acumulando, chega na hora você tem um reflexo de hipotensão. Então isso geralmente não é grave, tá? Se foi a primeira vez, vale a pena uma consulta no médico, mas de modo geral são desmaios breves e muito benignos. Na próxima vez que precisar colher o exame, colhe deitado, coloca a perna para cima ou com uma meia elástica. A Então, chance de desmaiar é bem menor. vai ajudar. Não olhar para a agulha na hora da aplicação. Tem gente que começa a olhar e só de ver o sangue ou de ver a agulha entrando, porque às vezes não tem como evitar a necessidade de colher sangue. Tá. Mas com essas dicas simples, ela pode evitar um desmaio. Pode minimizar o problema, né? Tá certo. Obrigada, Maria de Lourdes. Já desmaiei 2 vezes e depois que acordei senti uma forte dor de cabeça. Por que isso acontece? É a pergunta do seu xará, Leandro Dias. A pergunta é muito boa. Dor de cabeça depois do desmaio é comum. Geralmente é uma dor mais leve e que passa rápido. Quando o desmaio é por epilepsia, é muito comum dar dor no corpo e dor de cabeça, pela atividade elétrica. Quando o desmaio é por baixa pressão, a situação já é estressante por si só. A pessoa pode ter um pouquinho de dor de cabeça. Agora, dor de cabeça forte, como ele descreveu, isso não é normal. Seja antes do desmaio, dor forte com desmaio, seja desmaio com dor de cabeça forte ou persistente, melhor procurar ajuda médica. Porque ele pode ter batido a cabeça, pode ter tido algum sangramento. Agora, dor com desmaio forte ou desmaio e dor forte, atendimento de emergência. Tá. Desmaio com dor leve e passageira, mais tranquilo. Se a pessoa sente alguma dor forte antes de desmaiar, pode indicar algum problema pré-existente? Isso é muito preocupante. Então eu tô quieto aqui, de repente vem uma dor aguda e eu desmaio. Isso é igual a pronto-socorro, porque pode ter acontecido uma ruptura de um vaso, um sangramento meníngeo. Então dor de cabeça com desmaio, então a dor antes do desmaio é muito mais preocupante e exige um atendimento de urgência. Tá certo. Próxima pergunta. Cida Dantas. Desmaio com frequência e em um dos meus desmaios fiquei por volta de 15 minutos inconsciente. Mas quando acordo me sinto normal. Devo me preocupar? Deve se preocupar e muito, né? Porque desmaio de 15 minutos é absolutamente infrequente. Imagina a pessoa inconsciente 15 minutos. Às vezes a pessoa não tem muita noção de quanto é 15 minutos, mas é muito tempo. Muito tempo. 15 Então, segundos da pessoa desmaiada já é já muito... é um absurdo, né? 15 minutos é muito. Isso é muito contra desmaio por pressão baixa, até por epilepsia. Isso sugere ou uma causa psiquiátrica ou alguma causa cardíaca. Então, procurar ajuda sem dúvida médica, né? Tá. Ela fala que ela acorda bem. Precisa questionar como calculou esses 15 minutos. É muito comum, a pessoa às vezes passa mal, desmaia e fica meio confusa depois. E aí a pessoa conta tudo como um desmaio. Tá. Então, às vezes 15 minutos foi tudo, todo o evento inteiro. O evento em si foi 1 minuto, 2. Tá. Agora, realmente, qualquer desmaio é preocupante. Esse que durou 15 minutos, sem dúvida é mais, tem que buscar ajuda para fazer o diagnóstico diferencial. Tá certo. Bom, resumindo a história, então, o desmaio pode ser um sintoma de uma questão mais grave, mas pode ser também uma questão que foi causada pela gente mesmo, por uma situação que a gente viveu, ou uma situação em que a gente, por exemplo, não se alimentou, não bebeu água, não se hidratou exatamente como deveria. Então, pode ser uma questão tranquila ou tão passível de uma investigação mais profunda, não é? Exatamente. Uma pressão baixa, eventual, pode acontecer. Sempre olhar para o remédio, porque às vezes o medicamento causa pressão baixa. Tá. Agora, pode ser causas cardíacas. Dor no peito, taquicardia, problemas de história familiar ou cardíacos, pode ser um quadro epilético, então cuidado com a duração, com os sintomas que aconteceram. Na dúvida, buscar ajuda médica para elucidar qual é a causa exata. Mulheres desmaiam mais do que homens ou não? Desmaia mais. Mulher tem uma taxa de 30% das mulheres tem desmaio durante a vida. No caso do homem, em torno de 15%. Tem uma questão hormonal envolvida, Questão então. hormonal, com certeza, pressão mais baixa, Tá. gravidez, magrinha, jovem, problemas, mais ansiedade, causa mais desmaio. Tá. Então a mulher ela tem um pouquinho mais de desmaio. Tá certo, então. Vamos agradecer mais uma vez a presença do Dr. Leandro Teles, que é neurologista, esteve com a gente, ajudando a entender um tema muito importante para a vida de muita gente. Vou deixar o site aqui, leandroteles.com.br, www.leandroteles.com.br. No Facebook, quem quiser, também dá pra neurologista Leandro Teles, é uma fanpage. No Insta? No Instagram, Neuro Leandro Teles. Tá certo. Obrigada, meu querido. Bom fim de semana. Obrigada mais uma vez a presença aqui, viu? Muito bom.